Com as bênçãos de Deus, damos início à 64ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Eu solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ainda que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 138. Senhor, provaste-me e conheceste-me. Tu me conheces ao sentar-me e ao levantar-me. De longe entendeste os meus pensamentos, a minha vereda e o fio de meus passos investigaste. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Convido o vereador Geraldo Atleta, que se mantém aqui na mesa para secretariar os trabalhos. Na ocasião, também convido a senhora Ângela Maria Tizeucleto a compor a mesa. E solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de número 291/2014, antes que os vereadores registrem suas presenças. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de número 291/2014. Requerimento 291/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Diversos munícipes procuraram os vereadores dessa casa para informar que a senhora Ângela Maria Tizeucleto tem feito reuniões com alunos e pais, nas quais afirma que o transporte de alunos da rede municipal de ensino vai parar por culpa dos vereadores que não aprovam o projeto do Executivo encaminhado à Câmara. Como esta Casa de Lei já aprovou este ano o projeto que autoriza o subsídio da tarifa de transporte de alunos, no qual, inclusive, o Departamento de Finanças da Prefeitura afirmou que existia saldo das dotações orçamentárias para essa despesa. Desse modo, não entendemos por que o transporte de alunos haveria de parar, se a concessionária já foi beneficiada com o subsídio da tarifa de transporte de alunos e essa despesa já está prevista no orçamento vigente. Imprescindível ainda que a diretora do Departamento de Educação esclareça os fundamentos de suas declarações para os pais e alunos da rede pública. Diante do exposto é que requer a mesa ouvida ao plenário, seja com fundamento no artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 305 do Regimento Interno, sejam convocados a diretora de Educação, a senhora Ângela Maria Tizeucleto, e ou quem estiver respondendo pelo cargo para esclarecer os motivos de tais declarações e por que o transporte de alunos será interrompido. Sala Sessões, plenário vereador Orlando Silva, alumínio 11 de agosto de 2014, Eduardo de Jesus Melo, vereador, Beto, vereador, Eduardo Bosco, vereador. Os autores do requerimento terão prazo de 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e a solicitação de esclarecimentos. No caso, a convocada terá também a palavra por 15 minutos para as explicações. Na sequência, pela ordem da lista de presença dos senhores vereadores, terão cada um a palavra por 5 minutos para formular seus questionamentos à convocada. E a convocada terá o prazo de 10 minutos para responder às questões formuladas. O vereador terá o direito da réplica e, por fim, a palavra da convocada por mais 10 minutos com a tréplica. Então, solicito aqui ao vereador Eduardo Bosco que assuma presidência para que eu possa fazer o uso dos 15 minutos como um dos autores do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, luminenses que aqui nos acompanham, cidadãos, internautas que virão posteriormente nos acompanhar na TV Câmara, no Face da Câmara, boa noite a todos. O motivo da convocação, a senhora Ângela, como bem disse o requerimento, é para tratar dessa eventual paralisação do transporte público municipal especial, que é o transporte dos alunos, e
das relações neles contidos como valor de passagem, etc., e principalmente ao movimento que cercou a Câmara a respeito da última votação. Para quem não esteve presente na outra sessão, ou esteve, ou quem venha nos acompanhar e talvez não entenda, a Câmara Municipal, no início do ano, ela votou um projeto de lei que tratava da reorganização do transporte público e de um subsídio que não ficou bem claro do que se trata, porque por vezes você pergunta se o transporte público convencional está sendo subsidiado, você tem resposta que sim e tem resposta que não. Naquela ocasião da aprovação do projeto, a Prefeitura fez uma declaração do ordenador de despesa, que é o senhor prefeito e o financeiro, informando que para aprovação daquele projeto que se tinha como subsídio, teria uma demanda de valor de 3.328.000, e nos anos subsequentes de 2015 e 2016, 4.238.000. E 3 ou 4 meses depois foi feito um pedido de suplementação de verba que saía exatamente do Fundeb, que a gente esperava que fizesse muitos outros investimentos na área da educação, que não quase que o pagamento exclusivo do transporte de alunos. Então, isso gerou muita polêmica. O vereador achava que tinha votado um projeto e que a declaração da Prefeitura era firme e consistente, como a própria declaração fala, que possuía dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, e logo depois a gente teria que aprovar 600 e tantos mil reais, já com a perspectiva de uma aprovação de igual ou maior valor 3 ou 4 meses depois. O projeto foi rejeitado, voltou para trâmite na casa, de forma que não podia tramitar, porque depende de 90 dias, que seria 29 de setembro, e isso vai servir até de norte para caso esse projeto venha tramitar novamente na casa. A preocupação, Ângela, de parte dos parlamentares que aqui se encontram, além dessa possibilidade de corte do transporte público municipal, a preocupação maior que nos cerca é que se diminua a capacidade de investimento na educação, tendo-se em vista o valor que hoje se pratica no transporte especial, que é definido pela lei. Daí que, diante dessa preocupação, e diante de respostas de inúmeros requerimentos que nós temos aqui nessa casa, quando se pede, por exemplo, que se estude a possibilidade de se implementar um projeto como o do SESI, ou projetos alternativos dentro da área da educação, é que não possui dotação orçamentária, que não possui investimento, que a receita caiu, e a gente vê o valor pago no transporte como R$ 9,02. Então, eu elenquei aqui algumas perguntas, que eu vou direcionar, obviamente, à senhora, para que a gente possa ter esse esclarecimento. A primeira pergunta, talvez, se ela não fizesse sentido no primeiro momento, de acordo com as demais perguntas, ao final de todas elas, você vai entender o porquê da primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que eu faço para Vossa Excelência é a seguinte: qual a autonomia que dispõe Vossa Excelência em seu cargo? Ou seja, quais decisões Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, pode tomar? Ela pode parecer subjetiva por enquanto, mas no transcorrer das demais você vai entender perfeitamente a primeira. A segunda questão é: quem faz a gestão dos contratos de transporte de alunos da educação? Quem faz a gestão dos contratos de transporte de alunos da educação? Terceira pergunta: quem determinou o valor unitário do transporte de alunos em R$ 4,51 a viagem? Quem determinou o valor unitário do transporte em R$ 4,51 a viagem? O transporte público municipal convencional, cuja passagem custa hoje R$ 2,00, ele é subsidiado? Essa é uma pergunta. Se o transporte público municipal convencional, cuja passagem custa R$ 2,00, se ele é subsidiado? Pergunta próxima: caso positivo, se esse transporte convencional hoje ele é subsidiado, de onde parte esse subsídio?
ele é exclusivamente subsidiado pela educação? Essa é a pergunta 5. Pergunta 6 é: Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, chancelou tal decisão, ou seja, dentro da autonomia de decisão que a senhora tem enquanto diretora, quais foram suas atitudes diante de tal matéria? Caso eu não tenha me feito entender, essa senhora, como diretora de educação, foi ouvida sobre suplementar com recursos do Fundeb o transporte urbano convencional. E qual é a sua posição a respeito disso? Essa é a pergunta de número 6. Vou terminar. Caso o transporte público, cuja passagem foi barateada para R$ 2,00, não seja subsidiado, por qual motivo o transporte de aluno custa mais que o dobro do valor dessa viagem? Ou seja, se não existe subsídio, qual a justificativa do valor unitário do transporte de aluno custar R$ 4,51 ou R$ 9,2 por dia, caso não haja subsídio? Essa é a questão 7. A questão 8, dentro da autonomia de decisões que se espera do cargo que Vossa Excelência ocupa enquanto diretora de educação, pode Vossa Excelência se opor à administração contra a suplementação de verbas da educação em favor do subsídio do transporte público? Dentro dessas autonomias, a senhora pode isso. Pergunta 9. Caso positivo, por que não houve por parte da diretora de educação oposição à suplementação de verbas do Fundeb para o subsídio do transporte de estudantes? Questão 10. Caso não haja autonomia por parte de Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, de quem partiu tal decisão de suplementar verbas do Fundeb para o subsídio do transporte municipal? A 11. Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, pretende se opor a essa questão do subsídio do transporte urbano em favor da capacidade de investimento da educação? Questão 12. Quais projetos complementares que o Departamento de Educação executa? Vou explicar para você a razão dessa pergunta 12. Como eu disse no começo, pelas respostas aos requerimentos que nós vemos, cada proposta que se faz dentro de uma das atribuições do vereador, que é a de assessorar, não só de fiscalizar, às vezes indicam, através de indicação de requerimento, propostas para se fazer. E a gente sempre está se chocando com essa falta de recursos, que a gente sabe que caiu a arrecadação do município, então muitas atividades deixam de acontecer. Então, por que eu pergunto se tem projeto hoje complementar? Eu não sou perito em matemática, então fiz conta simples assim. Hoje nós temos um valor unitário da passagem por aluno em R$ 4,51. E a gente pensou o seguinte, que obviamente a gente entende que esse valor de qualquer forma exorbita, ele é um valor que ele está acima daquilo que a gente entende que deve ser praticado. Vamos imaginar, por exemplo, que essa passagem por aluno custasse R$ 2,51. É uma suposição. Se ela custasse R$ 2,51, nós estaríamos fazendo uma economia de R$ 2,00 por viagem. A ida e a volta seria de R$ 4,00. R$ 4,00 vezes 2.900 alunos, nós estaríamos falando em R$ 11.600 por dia. Vezes 20 dias, partindo do pressuposto, num mês que tenha 4 semanas apenas, nós estamos falando de R$ 232 mil por mês. Ou seja, dá em 10 meses aí de uso R$ 2.320.000. Aí que eu pergunto, se Vossa Excelência não concorda que existam condições financeiras, mas que o dinheiro venha sendo mal distribuído. Ele está sendo mal distribuído numa atividade que é importante, a educação, que todos os vereadores reconhecem, mas que está consumindo muito da capacidade de investimento da educação. Então essa é a pergunta 12. Faltam só duas, Angela. Pergunta 13, se com esse valor nós não poderíamos implantar, por exemplo, um sistema de apostilamento do SESI, ou um sistema similar dentro da educação, ou criar um projeto desportivo qualquer dentro da escola em período diferenciado, um projeto complementar para ocupar as crianças e ter uma melhoria na educação, na prestação do serviço, não só, como eu disse, no pagamento do transporte. E a última pergunta é já analisando a lei em si, que
que organizou o transporte público municipal, o projeto de lei que reorganizou o transporte, ele trata lá no artigo 6º dele, inciso 1 e 2, das definições do transporte. E nessa definição, tem tempo ainda, ele fala assim, ó, o sistema de transporte coletivo do município de Alumínio será executado na modalidades convencional, que é o que fica à disposição do cidadão, e o especial, para não confundir, que é o transporte do aluno especial. O especial, pela lei, ele é definido como destinado ao transporte de escolares com idade inferior a 12 anos de idade, acompanhados por monitores, em ônibus ou micro-ônibus tipo urbano, adaptados de acordo com a legislação de regência, em veículos exclusivos no trajeto da casa para a escola e vice-versa. Então, a respeito ainda dessa lei, que é a minha última pergunta, que eu queria saber, essas crianças menores de 12 anos, elas estão sendo transportadas em ônibus exclusivos ao transporte de alunos, e todos esses ônibus e todas essas crianças, elas têm monitor no ônibus, ou misturou-se, por exemplo, o transporte convencional com o especial? Essa é a minha última pergunta, por enquanto. Decorrido os 15 minutos, tem ainda mais 3 minutos para os demais vereadores do requerimentos falarem, se quiserem. Mas são essas as perguntas que eu faço por enquanto. O convocado terá direito a 15 minutos para explicações solicitadas. 15? Alô, alô. Boa noite a todos. Quero agradecer ao senhor vereador Eduardo, né, pela iniciativa de me chamar neste momento aqui na Câmara. Só que eu vou ser bem sincera com você, Eduardo. Você fez algumas questões, algumas perguntas, 12 perguntas. Muito bacana o que você fez. Só que, assim, o desrespeito, eu acredito que já iniciou a partir daí. Tá? Se você quer que eu responda, você faça as perguntas de acordo. Tá? Porque eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu acho que você foi eleito pelo povo e nós temos que dar respeito para as pessoas. Eu também fui, todos nós que estamos aqui. Agora, 12 perguntas, retardada? Não sou. Você não vai tirar eu fora do sério, porque eu quero essas questões, uma por uma, respeitando a minha pessoa que estou aqui. Tá? Se você tem a parte política contra nós, porque você vive dando ibope para a minha família, aí é uma coisa. Agora, eu estou aqui, eu tenho um trabalho dentro desse departamento de educação, nunca desrespeitei professor nenhum. Tá? Quando, em 2008, nós saímos da prefeitura, o prefeito Tiseu que construiu todas as escolas aqui. Prefeito Tiseu que construiu biblioteca, prefeito Tiseu que construiu, que colocou os asfaltos. Quer dizer, agora você vem falar que nós estamos... De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Em todas as reuniões que teve aqui de convocação, eu me ative à lei orgânica e ao regimento interno. O motivo da convocação é o transporte público municipal, não pré-campanha eleitoral de quem construiu aquilo, de posição e oposição política. Eu fiz 12 perguntas, 12 ou 14 perguntas, que estão à disposição da diretora, caso ela possa responder. Então, eu ia pedir que, dentro do respeito que eu mantenho, dentro dos limites do regimento da lei orgânica, que seja respondida a questão. Então, por gentileza, você faça a primeira pergunta. Eu peço que a vice-prefeita e diretora de educação se atente às perguntas que foram feitas pelo vereador, que estão em suas mãos. Por favor. Eu gostaria que, por gentileza, fizesse a pergunta. Você quer que eu responda a número 1 e a número 2, você faça novamente a pergunta. Pois não, vereador. Conhece o regimento e, como toda autoridade do município deve conhecer, não se trata de um debate. As questões são formuladas, quem é convocado tem que anotá-las e respondê-las, indiferente de serem 12, 100 ou 1000 questões. Com gentileza ainda, eu elenquei todas as perguntas que eu fiz, de 1 a 15, para que sejam respondidas. Por favor. Oi?
Certo. Diretor de Educação tem 15 minutos para responder. As perguntas estão em poder de Vossa Excelência, como solicitado e o próprio vereador passou. Certo. Esperamos que seja respondida as perguntas que por ele foi elencada e que não vire um debate, que o regimento interno não permite o debate nas questões de convocação. São só essas minhas palavras. Tá, eu gostaria de informar que vocês, vereadores, tiveram quando o prefeito Tiseu mandou o projeto para a Câmara, foi convocado todos os vereadores que fossem até lá para poder conversar sobre essa mudança. Todos vocês sabem que em Mairinque já existe esse projeto e que deu certo. Tendo em vista a cobrança de algum munícipe em relação à tarifa do ônibus, tendo em relação a essa cobrança, foi que foi feito esse projeto. E todos os vereadores sabiam muito bem, tiveram 40 dias, foram convocados, onde só foi um assessor. Não foi vereador nenhum para poder falar e defender ou não defender, porque só agora vocês estão brigando por esse fato. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto, ausente. Geraldo Atleta, presente. Renatinho. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Doutor Alexandre, ausente. Raimundo Azevedo, ausente. A palavra, então, está com a diretora de Educação, Ângela, e pedimos a colaboração para que se respeite o regimento interno e se atenha às perguntas para que os trabalhos possam dar continuidade. Alô? Eu peço desculpa ao senhor vereador Eduardo da Delegacia. Eu peço desculpa por ter saído fora. Hoje é a primeira vez que eu estou sendo interrogada dessa forma, então eu me assustei com essas 12 questões. Mas vou responder, porque agora eu tenho as perguntas comigo, tá? Muito obrigada. De qual autonomia dispõe Vossa Excelência em seu cargo, ou seja, mais decisões Vossa Excelência, enquanto diretora de Educação, pode tomar? Como diretora do Departamento de Educação, eu tenho toda a autonomia de fazer um trabalho, tanto na parte pedagógica, e junto com o financeiro, fazer toda a relação das minhas fichas. Mas quem tem esse controle é a diretora administrativa e financeira do Departamento de Educação, que faz juntamente com o financeiro. Quem faz a gestão dos contratos de transporte de alunos da educação é a diretora de divisão da administração. Quem determinou o valor unitário do transporte de alunos em 4,51? Bom, na realidade, isso aqui, quem determinou, na realidade, foi em cima daquele projeto que vocês aprovaram. O transporte público municipal, cuja passagem, hoje R$ 2,00, é subsidiado? Quem vai responder isso é o Departamento Financeiro. Caso positivo, o item anterior de onde parte este subsídio é exclusivamente subsidiado pela educação? Não, não tem nada subsidiado pela educação. Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, chancelou tal decisão, ou seja, dentro da autonomia de decisão que se espera do seu cargo enquanto diretora da educação, quais foram as suas atitudes diante de tal matéria? Caso não tenha entendido essa pergunta, como diretora de educação, Vossa Excelência foi ouvida sobre suplementar com recursos do Fundeb
o transporte urbano. Qual o posicionamento de Vossa Excelência acerca disso? Na realidade, quando foi feito esse projeto, houve sim, né, uma conversa, porque o que acontecia no Departamento de Educação, só para vocês poderem entender melhor. Quando nós, em 2013, o Departamento de Educação tinha alguns ônibus que era pela Jundiá, que atendia os alunos, né, com o cartão. Alguns era atendido também pela Jundiá, mas por quilometragem. E outros alunos eram atendidos, na realidade, com a frota da prefeitura, né, com a própria frota da prefeitura. Então, o que aconteceria com essa mudança e a melhora, né, em relação ao Departamento de Educação, em relação aos nossos alunos? Então, quando foi feito, foi em março que foi aprovado. Então, janeiro, fevereiro e março, todo início de mês é feito um cadastramento dentro do Departamento de Educação. E em março foi o projeto que veio e foi aprovado. Então, com essa aprovação desse projeto, o que aconteceria? Todos os nossos alunos seriam atendidos com os créditos escolares, com os cartões da Jundiá, né, que é a empresa que foi aprovado para que ficasse aqui no município por 8 anos. Né? Então, essa empresa que está hoje no município. Com isso, melhoraria, né, a todo o trabalho, né, dos alunos com o transporte, tendo em vista o número, né, escasso de motoristas, tendo em vista os nossos veículos, né, sucateados, que a gente teve aí a dificuldade, ainda está fazendo algumas reformas com os veículos, então tudo melhoraria. Então, em cima disso, que eu acredito, Eduardo, você fala de um valor que foi colocado pelo financeiro no mês de março. Quando ele mandou o primeiro projeto, juntamente, o prefeito mandou o primeiro projeto, ele mandou num valor. E você está certo quando ele mandou no valor, porque foi no mês de março. Então, janeiro, fevereiro e março, é feito um cadastramento. E é um número de alunos. A partir da hora que houve essa transformação, que o projeto começou a existir, o que aconteceu? Esses ônibus, tanto alguns que era fretado pela Jundiá, quanto os nossos, esses alunos não tinham carteirinhas. O que nós tivemos que fazer, assim, emergencial? Nós tivemos que ligar para os diretores, para os secretários de escolas, pedindo que esses alunos viessem fazer as suas carteirinhas. Então, isso foi meio lento, né, porque são pessoas de sítio. O Condoville, por exemplo, eles eram mais de 40 crianças que eram atendidos pelos ônibus da prefeitura. Então, eles entravam no ônibus, uma pessoa do Condoville ia junto, e era entregue nas escolas. Então, eles não tinham, na realidade, um cadastro. Então, com esse movimento desse projeto, o que aconteceu? Todos eles tiveram que dar entrada na prefeitura. Então, a partir daí, houve essa mudança que o financeiro não sabia. Então, o que ele entendeu? Que aquele valor fosse até o final do ano. Né? E quando foi março, junho e julho, novamente abre as inscrições, né? Pessoas que mudam para a cidade. Então, houve novamente esse cadastro. Na realidade, eu acho que ficou quase que o ano todo fazendo esse cadastramento. Então, pode ser que seja esse mal entendido desse início aí de conversa. Aqui você pergunta novamente, caso o transporte público cuja passagem foi barateada no valor de R$ 2,00 não seja subsidiado, por qual motivo o transporte de aluno custe mais do que o dobro do valor por viagem? Ou seja, inexistente subsídio que justifica o valor unitário do transporte de aluno custear R$ 4,51 por viagem, R$ 9,00 por dia. Isso também está dentro desse projeto, que depois que você voltar a conversar, a gente pode conversar melhor sobre esse assunto, que também foi em cima do projeto que vocês aprovaram.
Dentro da autonomia de decisões que se espera do cargo de Vossa Excelência ocupa, enquanto diretora de educação, pode Vossa Excelência se opor à administração contra a suplementação de verbas da educação em favor do subsídio do transporte público? Esse subsídio não existe. Caso positivo, por que não houve por parte da diretora de educação oposição à suplementação de verbas do Fundeb para o subsídio do transporte de estudantes? Caso não haja autonomia por parte de Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, que quem partiu tal decisão de suplementar verbas do Fundeb para o subsídio de transporte municipal? Na realidade, sempre teve a verba do Fundeb para pagar o transporte. Na realidade, nós temos o 100% da verba do Fundeb, 60% é totalmente para pagar o salário dos professores, 60%. Os outros 40% nós dividimos nas fichas, né? Feito para manutenção das escolas, reforma das escolas, pagamento de energia, então tudo é numa ficha. Então, eu não entendo. E o transporte tem que ser pago, e é com essa verba. O transporte de alunos. Vossa Excelência, enquanto diretora de educação, pretende se opor aos subsídios do transporte urbano e a desfavor da capacidade de investimento da educação? Quais os projetos complementares que o Departamento de Educação executa? Qual a razão dessa pergunta hoje? Pelas respostas a requerimento desta Casa, não possui o Poder Executivo condição financeira orçamentária para executar projetos, face à receita da educação. Numa conta simples que fizemos, se passarmos o valor unitário da passagem de 4,51 para 2,51, R$ 2,51, estaríamos economizando... Bom, essa pergunta é em cima do projeto. Com 230, o projeto de lei que reorganizou o transporte foi intitulado... Tem um tempo ainda? Tem. Então, eu acho que, em cima desse projeto, a gente tem aí várias discussões. Foi feito o projeto, foi combinado que os vereadores fossem para poder conversar, teve 40 dias que ficou dentro dessa Câmara, tudo bem, foi aprovado. Eu acho que a gente tem que verificar o que os senhores vereadores gostariam que acontecesse. O que seria bom? Porque já aconteceu, já está aí, o projeto vocês já aprovaram. Hoje o munícipe está tranquilo, né? A passagem está R$ 2,00. Realmente tem aí um valor de R$ 4,51? A gente tem que verificar. Então, é importante que volte a ser como era antes. O que os senhores vereadores gostariam de conversar com a gente para que pudéssemos chegar numa conclusão? Segue a lista de chamada. Sou eu primeiro. Não, para isso não tem crédito. Começa a palavra. Então, seguindo a lista de chamada, temos o vereador Eduardo. O vereador Eduardo da Delegacia. Peço para usar a palavra, senhor presidente. Para questionamentos. Peço usar a palavra. Pois não, vereador, 5 minutos, com a parte. Vim aqui anotando algumas coisas. A primeira delas, que eu peço que seja consignado na ata dessa sessão,
o meu pedido de envio do projeto de lei 1718, ou 1718, de 25 de março de 2014, o envio dele à Prefeitura do município de Alumínio. A quem eu desafio, tanto Prefeitura como qualquer pessoa, o projeto é público, que nele haja qualquer declaração de que a aprovação dele, a passagem de estudante ia custar R$ 4,51. Eu peço também que ache, nesse projeto, qualquer artigo que fale que toda a verba vai ser suplementada do Fundeb. O vereador, ele vota o projeto ancorado em informação que a própria Prefeitura dá. A informação que a Prefeitura dá para que o vereador vote o projeto, eu faço questão de ler, porque é uma declaração pública, assinada pelo seu prefeito municipal e pelo senhor Laverre, que na qualidade de ordenador de despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformado com as orientações do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em consonância com a Lei Complementar de número 101. Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso considerando eventual e posterior operação. Os 3 milhões que eu falei para um ano, 4 milhões e 200 para o próximo ano e para o seguinte ainda, os mesmos 4 milhões e 200. Essa é a informação que faz com que o vereador vote. No projeto que vai do artigo 1º e se termina no artigo 26, que fala do vigor da lei, inexiste nesse projeto qualquer informação que trate de suplementação de recurso do Fundeb ou que trate da especificação do valor em R$ 4,51 por viagem. Inexiste no projeto, porque é muito comum falar, o vereador votou o projeto, agora se vire. Ora, porque eu votei um projeto de reorganização do transporte público municipal, eu fico obrigado a votar suplementação de verba do Fundeb? Não. Porque não existe só verba do Fundeb dentro da educação, dentro do departamento ou dentro da prefeitura. Existem muitas outras verbas. Se fizer, por exemplo, um enxugamento do quadro de cargo comissionado e esse valor vier para a suplementação, quem sabe eu não vote, mas mesmo assim não votaria. Porque foi perguntado aqui, foi respondido, que não há subsídio do transporte. Eu anotei aqui. Se transporte de R$ 2,00 não é subsidiado, não tem lógica custar R$ 4,51 da educação. Eu tenho comigo, pela informação informal que nos foi passado, que seria subsidiado. A grande questão é que eu não concordo com o valor de subsídio, porque no projeto, se tivesse artigo 2º, constitui valor unitário da passagem de transporte de estudante especial, o valor de R$ 4,51. Eu duvido que esse projeto tivesse guarida nessa casa. Então, às vezes eu falo as coisas e vão sempre levar para o lado. Eduardo está querendo fazer polêmica. Não, não é polêmica. É um direito meu de questionar. É um direito meu, imagino eu, de questionar. Porque quando a gente trata aqui dentro dessa casa, as coisas acabam aqui. É aqui que vem o clamor da sociedade. É dentro do vereador. E eu falei aqui que eu prefiro hoje encarar a administração, sabendo dos riscos que tem nisso, do que imaginar que a educação das nossas crianças vão ficar à mercê exatamente de um dinheiro que escorre ralo abaixo unicamente para o transporte. Quando eu pergunto da autonomia de Vossa Excelência, era exatamente nesse sentido, enquanto diretora de educação, de perceber que o contrato com a empresa Jundiá do transporte especial, e quando eu falo transporte especial, é aquele que não é o convencional. Para quem esteja nos assistindo, não imagine assim, o vereador está tratando do transporte das crianças especiais. Não, transporte especial é aquele que é previsto em lei como transporte de estudantes. A gente não pode permitir isso. Então, dentro desses 60%, que é do professor do 100% do Fundeb, os outros 40% que sobra, é a discussão que a gente quer fazer, é de como gastar, porque alumínio hoje, dentro do quadro orçamentário, não se permite mais manter um contrato nos valores exorbitantes que mantém com a empresa Jundiá. Agora perguntou, é a última pergunta, e eu vou pedir para o senhor presidente, os demais vereadores, só que me permitam concluir, que eu vejo que encerra esse prazo aqui. Só para conclusão, senhor presidente. Será permitido, vereador. O que quer que aconteça, o que a gente quer que aconteça, é que a senhora, Vossa Excelência, vice-prefeita, diretora de educação, enquanto diretora de educação, leve o departamento contra a administração,
nesse sentido, como diretora, porque a gente não está ali só para avalizar, de repente, o que o prefeito ou o que o chefe de gabinete quer. Eu não vou entrar em outras relações do porquê ou não afrontar. Eu quero que a senhora, como diretora de educação, entenda que esses 40% que sobram de resíduo do Fundeb tem de ser melhor aproveitado e não pode escoar ralo abaixo, unicamente, quase que unicamente, para o transporte. Essa que é a questão. O que a gente quer? Qualidade de educação. O que a gente quer? Atividade complementar na educação. O que a gente quer? Quiçá um sistema de apostilamento. Então, não é o vereador que está enchendo as pacovas das pessoas. É que quando a gente trouxe essa questão da educação, e eu vou falar, que eu já pedi que se conseguir em ata, que no projeto que virou a lei 1718, inexiste por parte da prefeitura qualquer informação no sentido de que seriam suplementados dinheiro do Fundeb, ou seja, a gente não ia ter que suplementar nada, porque a informação é essa. Que a passagem passaria a R$ 4,51, inexiste informação, e por isso teve guarida, o projeto. O que a gente quer foi a pergunta. Eu acredito que seja o que todos querem aqui. Capacidade de investimento para a educação. Se a senhora me leva a mal nesse momento, pode ter certeza que eu estou defendendo o Departamento de Educação com esses meus inquirimentos. E o que eu peço é exatamente que a senhora, junto do Departamento de Educação, enquanto diretora de Educação, busque promover exatamente o barateamento desse contrato. O barateamento desse contrato. Porque esse contrato da educação com o transporte de alunos é impraticável dentro do município de Alumínio, dentro da condição orçamentária do município. É isso que eu peço da senhora. A convocada terá o direito a 10 minutos para responder a questão formulada. Alô? Senhor vereador, a impressão quando você comenta que gostaria que fosse melhor aí a educação, eu também concordo com você. Hoje, em 2013, quando nós entramos, né, na prefeitura, eu não sei se você teve a oportunidade de passar nas escolas, mas quando nós entramos, nós encontramos todas as escolas sucateadas. Tá? O comendador Rodovalho estava totalmente com as portas todas quebradas. Vicente Botti com a sala do professor com um buraco no teto. E o piso das salas dos alunos todo arrepiado. José Jesus Pais, a água totalmente caindo no pátio. E o toldo que protegia as crianças de uma escola para outra, toda arrepiada também. Manuel Neto também, Dr. Roberto Ney, o João de Almeida, eu fui essa semana, que eu fui conversar com os pais, sim, me deu, assim, nervoso de ver que, por 4 anos, ninguém fez manutenção e ninguém viu nada. Que nós temos a verba do Fundeb, que realmente é para fazer manutenção, que realmente é para fazer reforma, inclusive já está nas mãos de vocês 900 mil, que é do Fundeb, para a reforma das escolas. Então, nós fizemos o ano passado, vocês sabem disso, porque dá a impressão que a educação não está sendo feito nada. E isso não é real. Tá? Nós fizemos reforma no Rodovalho, no Figueiroa, no Isaura, foi feito no Vicente Botti, José Jesus Pais. Este ano está sendo feito no Manuel Neto e no Dr. Roberto Ney. Essa verba que está aqui, que eu acredito que vocês vão aprovar, que já era para ter entrado na sessão de ontem, acreditamos que é 900 mil, viu, Eduardo? Para poder estar fazendo a manutenção e reforma das quadras, que estão totalmente quebradas e arrebentadas, que a gente ainda não conseguiu reformar. Fora as quadras, nós temos João de Almeida, a Escola José Joaquim e a Escola do Paraíso. Era mais fácil que a gente derrubasse e construísse novamente, porque ela está totalmente destruída. Porque não houve reforma. Eu não entendo como não houve reforma se nós temos uma verba para isso. Então, está sendo feito, sim. Pode ser que não estamos pagando para ser feito. Hoje nós temos uma capacitação que está sendo feita com uma parceria com a Tortuga, nós temos parceria com a Via Oeste, nós temos parceria com a CBA, com capacitação com os professores. Então, está sendo feito, sim. E o sistema de ensino, eu acredito, como nós saímos em 2008 com o melhor IDEB da região, sem sistema de ensino, eu acredito que os nossos professores estão assim bem evoluídos para fazer um trabalho decente. Tá? Então, a gente está aí devagar, mas está fazendo um trabalho, sim. Tá? A relação, a conversa de estar diminuindo, de estar
o transporte do aluno, eu acho importante, sim. Tá? Porque nós estamos discutindo depois de um tempo isso. Vocês deveriam ter parado para discutir na época. Então, hoje dá tempo, vamos sentar. Se tiver que mudar tudo como era antes, ótimo, mas vamos sentar todo mundo junto. Vamos reunir lá com o prefeito, porque o prefeito faz reunião e convida vocês, não aparece ninguém. Quer dizer, daí não sabe mesmo por que aprovou. Aprovou, mas não sabe por que o resultado. Então, a gente precisa que vocês estejam mais juntos, sim. Tá? A educação tem a verba própria, que é do Fundeb, sim. Você sabe muito bem disso. Tá? Ninguém está falando que não tem. Então, esses 40%, nós temos que estar dividindo e gastarmos. O vereador terá direito à réplica por 5 minutos. Pois não, vereador, 5 minutos. Que as escolas estão sucateadas, que foram recebidas assim, da época do prefeito Jacó, quando ninguém fez nada, isso até é uma falta de respeito com parte dos vereadores da base do atual prefeito, também eram vereadores à época, né, porque ninguém é todo mundo que não fez nada para que possa agora retomar. Quando a gente discute a questão do contrato com a empresa, é exatamente para ampliar a capacidade de investimento da educação para retomar as escolas. É exatamente por isso. Porque quando eu falo em R$ 4,51, eu citei aqui como um exemplo meramente ilustrativo, se a gente conseguisse baratear essa passagem a R$ 2,51, seria uma economia de R$ 4,00 por dia, por aluno. Dentro dos 2.900, seria 11.600. Vezes 20 dias, no mês que tem 4 semanas, a gente está falando de R$ 232 mil por mês. 2.320.000 em 10 meses de contrato. A esses 900 mil, por exemplo, que se mandou para a reforma das escolas, se o contrato fosse dentro dessa previsão, seria pelo menos 3 milhões de reais. 900 mil é muito bem, tenho certeza que vai receber o apoio de todos os vereadores aqui. Só que 900 mil reais distribuídos entre as escolas do município, que estão sucateadas, receberam sucateadas, que teve uma prévia reforma, não vão permitir que se faça muita coisa. E por que a gente permite que não se faça muita coisa? Porque a gente está perdendo capacidade de investimento num único contrato no nosso município, que é o contrato do transporte. Ninguém aqui é a favor de para-ônibus. Ninguém é a favor disso dentro da Câmara. Aqui tem vereador, tenho certeza, que entende, dentro daquele princípio de pacta sunt servantas, que o contrato tem que ser cumprido. Então, contratou com a empresa, tem até o final do ano para pagar, que se pague. O que a gente quer é o envolvimento do Departamento de Educação, e daí a convocação de Vossa Excelência, exatamente para que no ano que vem a gente não tenha mais que discutir suplementação de verba do Fundeb para pagar o transporte de estudantes. Ele tem de ser barateado. E o custo disso, todos os vereadores aqui sabem, que automaticamente vai subir a passagem do transporte convencional, porque é sim subsidiado o transporte. Só que de duas uma, vai ter que encarar o problema de qualquer lado. O que a gente quer é capacidade de investimento para o departamento que Vossa Excelência dirige. Então, quando a gente ouve aqui algumas coisas, e às vezes parece que não se faz ser ouvido, é exatamente isso. Ninguém está contra Vossa Excelência aqui. Eu não estou contra Vossa Excelência aqui, e não estou fazendo disso um piquete eleitoral. Como não fiz em nenhuma das convocações dos diretores dentro dessa casa. Eu tratei do assunto adstrito ao termo de convocação, sem dele sair. Como não saia nesse momento. Entendeu? Então, o que a gente espera é exatamente isso. Os termos de convocação são para tratar do transporte de um contrato que o município não suporta mais. O município não suporta mais. Porque senão, se a gente for pensar que é 900 mil que tem para a reforma de escola no final de cada ano, de tempos áureos, que nem se vale a pena lembrar de administrações passadas, quando se tinha um orçamento espetacular, hoje a gente não tem. Então a gente tem que enquadrar um contrato do transporte de aluno dentro da realidade orçamentária do município. E a realidade orçamentária do município não permite que de um orçamento médio de 12 milhões com educação, que mais de 5 milhões saiam só para transporte.
Porque quando você soma quase mais de 5 milhões, mais folha de pagamento, o que sobra de veras ao investimento na área de educação? Então, ninguém está aqui como opositor nesse momento. E, por fim, a única coisa que deixou de esclarecer, já da primeira questão, é exatamente se o transporte especial, que é aquele definido pela lei que trata disso, em seu artigo 6º, inciso 2º, se ele tem sido feito com ônibus exclusivos no trajeto de ida e volta da casa. Eu queria ver só essa questão respondida, se essas crianças menores, com idade inferior a 12 anos, estão sendo transportadas em ônibus exclusivos e acompanhadas por monitores, conforme trata a lei. E, por fim, só para concluir, senhor presidente, que Vossa Excelência entenda que, se as perguntas geraram aí, de algum modo, algum desconforto, eu me ative ao que trata o regimento e a lei orgânica do município. E não é essa a ideia. A briga que lá atrás resolvemos comprar referente a isso, muito embora nos achemos pequenos para confrontar, às vezes, a administrativa e uma empresa do porte da Jundiaí, que gera serviço, nós não concordamos com o valor que é pago hoje no transporte. E que a senhora, como secretária, não, diretora de educação, como diretora de educação, que é esse o termo correto, poderia entender o que a gente está falando, e se entender, confrontar exatamente o executivo nesse sentido. Eu sou a diretora de educação, e eu entendo que é muito dinheiro dentro do transporte de aluno, e a gente quer melhorias em outros setores. É esse tipo de confronto que a gente gostaria de ver, e gostaria de ver, por fim, só a questão se os alunos do transporte especial, que são os estudantes, se eles estão sendo feitos a contento da lei. Só essa questão. A convocada terá o direito à tréplica por 10 minutos com a parte. Sim, vereador. Eles têm um ônibus especial com monitores, tá? São atendidos com monitores. Eu gostaria, assim, dos vereadores, uma sugestão, com uma reunião com todos, para que possamos, né, rever melhor esse projeto, ou poderia estar voltando a ser como era antes. Eu acho que era interessante a gente marcar uma reunião, juntamente com o prefeito, todos vocês, discutindo, porque eu acho que não dá para a gente ficar separado, né? Nós temos que ter aí um respeito com o nosso munícipe. E aqui existe uma divisão em cima desse projeto. Então, eu gostaria de estar marcando uma reunião, e assim, o que você sugere, né? Vamos para o Eduardo da delegacia, que está já comentando. Qual que é a sugestão, Eduardo? O que você gostaria que acontecesse? Que eu acho que é importante essa fala para a gente poder chegar num ponto. A senhora me dá uma parte, Ângela? Eu tenho certeza que a divisão que existe aqui dentro da Câmara, ela se fazia no sentido pela não paralisação do transporte. Porque eu percebi, por parte de todos os vereadores, que não havia divisão no tocante ao valor do contrato, que é. A sugestão, como eu falei aqui, é exatamente o barateamento da passagem. Porque se uma pessoa pega um ônibus no Carafá, dentro da mesma empresa, e desce no centro da cidade a R$2, é inconcebível que um aluno tome o ônibus na rua Paulo Dias e desça na Escola Isaura por R$4,51. A sugestão que eu dou é exatamente que o contrato seja revisto. O que se passou nesse ano, que foi pactuado com a empresa, eu já falei da outra vez, ele tem que ser pago, porque é um contrato vigente. O projeto que foi rejeitado, ele pode voltar à pauta no dia 29 de setembro. Eu entendo, sim, que tem que ser pago, mas esse contrato, da minha parte, só vai ter um voto favorável se tiver um compromisso da Prefeitura de, no ano que vem, ter um barateamento. A sugestão que eu dou é baixar essa passagem para, no mínimo, R$2,51, para que isso possa sobrar dentro do Departamento de Educação uma média de R$2,5 milhões de reais a R$3 milhões para investimento. A sugestão minha é simples, é barateamento da passagem, porque não é concebível, renovo a parte, dá mais uma parte para mim. Não é concebível que uma pessoa transite no nosso município de um bairro distante a mais de 15 quilômetros por R$2, e um aluno, às vezes, aí que percorre 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, pague R$4,51. É isso que nós queremos. Nós queremos um barateamento do transporte especial, e eu sempre repito, que o transporte especial é o transporte de alunos. A gente busca exatamente isso. Agora, para isso, com o perdão da palavra, independe de vereador.
É uma decisão exclusiva do senhor prefeito, porque o contrato é firmado entre prefeitura e município. São essas as minhas palavras, presidente. Seguindo a ordem de chamada, eu passo a palavra ao vereador Eduardo Bosco por 5 minutos com a parte, senhor vereador. Obrigado. Eu aceito a palavra. Na discussão do projeto 1718, quando a diretora de Educação disse sobre as negociações do subsídio, que naquela época nós brigávamos para que esse subsídio fosse tirado do projeto, e que em reunião na prefeitura, onde não citava nem o senhor prefeito, nem o chefe de gabinete, nem a diretora de Educação, o senhor Lavelli, o diretor financeiro, dizia o seguinte, que poderia tirar aquela palavra subsídio do projeto, que não iria interferir em nada o projeto. Mas que, infelizmente, após algumas semanas, saiu uma matéria no jornal, que se fosse retirado aquela palavra subsídio do projeto, a passagem de R$2 subiria para R$ 3,40, fazendo assim com que a população pressionasse essa casa para que se votasse naquela época aquele tal projeto. Então, se dizer que esses vereadores não participavam de reunião, passou a não participar, por quê? Porque não adiantava participar. Pedir para que se fizesse alguma coisa e nada era feito. Falar que naquela época foi se discutido qualquer tipo de valor com relação ao aumento da passagem de estudante, você vai me desculpar, pelo que eu me lembre, não foi. A declaração lida aqui pelo vereador Eduardo da Delegacia diz, assinada pelo prefeito, assinada pelo senhor Lavelli, que durante os 3 últimos anos do mandato do prefeito, não precisaria de suplementação de verba. A questão aqui não é se discutir se está sendo pago o subsídio, a diferença da passagem com o dinheiro do Fundeb, e sim que realmente está sendo pago. Porque, dito aqui pelo senhor Lavelli em reunião com nós, essa diferença é uma diferença do contrato, é um contrato de risco da própria Jundiá. Mas nós sabemos que o dinheiro do Fundeb, os 60% se paga professor, 40% é para manutenção, e se não for usado, sim, distribuir entre os professores. O que nós não queremos é que esses 40% que estão sendo gastos com a empresa Jundiá para se transportar um aluno, seja jogado somente para um contrato. Aprovamos aqui no ano passado 1.200.000 para a reforma de umas escolas. 3, 4, 5 meses depois, tivemos várias reclamações de que aquelas reformas não tinham sido feitas a contento. Então, o que foi dito aqui pelo vereador Eduardo da Delegacia é somente a gestão no Departamento de Educação, que esse dinheiro ele seja gasto de forma certa, que esse dinheiro ele seja gasto, o seu 60% com o professor, o seu 40% entre transporte de alunos, reforma de escola, ou até mesmo fazer novas escolas, mas que não seja somente para um contrato. A minha pergunta é o seguinte, com essa rejeição do projeto, se não me engano, 25, se o transporte de alunos realmente vai ser paralisado, como dito pela diretora de Educação, nas escolas. Se há possibilidade de se discutir um novo valor do transporte das crianças, ou seja, como dito aqui, de R$ 4,50 para R$ 2,50, para que sobre mais dinheiro no Departamento de Educação para outros investimentos, ou seja, cursos para os professores, investimentos em faculdades, investimentos em cursos de pós-graduação, mestrado para professores, como existe em vários outros municípios, ou até mesmo apostilamento. Então, são só essas minhas perguntas. Com a palavra a diretora de Educação, a senhora Ângela.
Por 10 minutos com a parte. Eduardo. Você falou que foi até a prefeitura, que não estava nem o prefeito e nem o chefe de governo. Vocês tiveram 40 dias com esse projeto aqui na Câmara. Só 2 dias antes que vocês foram lá para poder estar verificando o que dava para fazer, como que é que funcionava. 40 dias ficou aqui na Câmara, pela informação que eu tive. Então, vocês não foram antes para poder estar se esclarecendo, porque não quiseram. Outra coisa que você falou, a reforma mal feita. Nós temos um Conselho da Educação, temos um Conselho Gestor que fez a verificação em todas as escolas. Nós tivemos uma vereadora que foi fazer vistoria junto com o Conselho, e hoje também eles estão fazendo isso. Tá? Então, está tudo junto com o Conselho. Deu para entender, Eduardo? Outra pergunta que você fez, se vocês não aprovarem, por gentileza, você pode fazer novamente a questão? O projeto, o último que esteve aqui, se realmente vai ser paralisado o transporte estudante, como dito pela diretora de educação nas escolas. Sim, realmente, nós estamos contando com dia 30 de setembro, que nós vamos mandar novamente esse projeto para vocês. Então, desse 30 de setembro, se realmente vocês não aprovarem, realmente vai ter que estar parando o transporte. Como que nós fizemos para que esse transporte aguentasse mais um pouquinho? Até o vereador Eduardo comentou, mas por que vocês não deixam aí por 60 dias o transporte pode ficar usando sem estar fazendo o pagamento? Foi isso que você falou, Eduardo. Que a gente poderia, que a empresa tem 60 dias para poder estar atendendo o município. Então, a gente não vai fazer a dívida com a empresa. O que foi combinado para que não parasse o transporte? Então, nós temos aí 2 transportes que nós recebemos do governo do Estado, que, na realidade, já estava se adequando, né, para o transporte dos alunos da educação, que têm necessidades especiais. Então, a partir de 1º de setembro, os ônibus que são contratados pela Jundiá não irá mais ser pago pela Jundiá. Será feito pelo transporte da prefeitura, a partir de 1º de setembro, que terá aí uma economia, né, para poder estar aguentando até o 30 de setembro, que a gente acredita que vai ter que ter uma conversa antes para que vocês aprovem. E daí, eu acho que vai ser realmente difícil. Vai ter que pensar mesmo, porque não terá mesmo para estar fazendo o pagamento. Palavra ao vereador Eduardo Bosco para a tréplica. 5 minutos com a parte, vereador. Com relação à reforma das escolas, como dito por mim, quem esteve nessa casa até com as planilhas foi, sim, a Comissão da Educação. Comissão da Educação. Com relação a esses 3 ônibus que vão começar a fazer o transporte de alunos para diminuir o valor do contrato, esse transporte se dará continuidade após o novo projeto se aportar esta casa e algumas conversas entre os vereadores e a prefeitura para que se possa aprovar esse projeto, irá dar continuidade nesses 3 ônibus. A prefeitura ela recebeu 3 micros. Esses micros eles vão trabalhar no Departamento de Educação com o transporte de alunos e vai ser diminuído o número de ônibus contratados pela Jundiá? Vereador, por favor, uma parte antes de você encerrar. O senhor me concede uma parte? A questão da última reforma que foi feita nas escolas, nós chegamos a ir ao departamento de obras e algumas empresas foram notificadas a voltar e refazer parte dos serviços. Isso demonstra que, num primeiro momento, eles não foram feitos a contento, e que foram tapados alguns buracos durante
Isso daí porque era para executar uma coisa, acabou executando outra, deixou de se executar muitas. Acho que essa questão ela é meio que inegável. Uma questão que se pontuou do corte do transporte, que é importante que seja dito, que para esse ano, eu já falei isso, eu volto a repetir, eu entendo que tenha que se findar o contrato e se honrar o compromisso entre prefeitura e empresa. É importante que saiba que essa questão, mais uma parte, vereador, pois não, renovo, que essa questão de rejeição de projeto, de discussão, e que foi, digamos que, um dos momentos mais louváveis da Câmara Municipal, enquanto, pelo menos, eu estive aqui, da última sessão com a presença dos pais, de encarar um problema que é um problema a longo prazo, que é talvez alguma coisa que a gente não meça, não consiga fazer adequada conta agora, mas é para o futuro que a gente está pensando. Daí porque a gente entende que é uma pressão essa questão do corte, mas a gente entende também que vai ter o corte se não tiver o pagamento. Só que a prefeitura tem que levar daqui é que esta Câmara Municipal não vai aceitar por parte dos vereadores, e isso eu respondo, eu posso falar por mim, mas a impressão que teve, um contrato tão alto referente ao transporte. Sabe, para esse ano, eu entendo que o problema não é difícil de ser resolvido. Pode pagar e pactuar. Só que a empresa, o seu presidente, para concluir, a empresa também tem que encarar exatamente essa questão. Quando a gente fala assim, e pode passar despercebido para as pessoas, nós estamos falando numa ida e volta de R$ 9,02. R$ 9,02 nós estamos falando. É a mesma coisa que imaginar que se a prefeitura depositar isso na conta de cada pai, e os pais se organizarem aí em número de 4 filhos, a pessoa vai e volta de táxi da escola. É um transporte muito caro, que está causando prejuízo exato ao Departamento de Educação, no que tange a reforma, no que tange a qualidade de ensino, porque eles são dependentes de investimentos. Então, é nisso que eu renovo, Vossa Excelência, que Vossa Excelência entenda, Ângela, que não é qualquer perseguição, não. É uma questão pontual de se discutir. E uma questão que, mesmo com 2 dias ou com um dia antes do projeto aqui, ela não tem no projeto que Vossa Excelência fala qualquer informação nesse sentido. Não existe. Não existe, o projeto está aí. Não existe informação de suplemento concluindo, de suplementação do Fundeb e de qualquer outra informação. Não existe no projeto isso. As minhas palavras, presidente. Com relação ao novo projeto que vai se aportar a esta casa de setembro, eu já declaro de antemão, se o projeto vier a esta casa e não tiver um compromisso público do senhor prefeito de diminuição da passagem, mas não um compromisso público do senhor prefeito de diminuir a passagem e subir a passagem de ônibus, mesmo dizendo aqui que ela não é subsidiada, e falar, olha, vai subir a passagem de ônibus porque a Câmara Municipal pressionou a prefeitura para diminuir a passagem de estudantes. Porque aqui foi dito várias vezes que o transporte municipal não é subsidiado pelo Departamento de Educação, mas nós sabemos que é. E é muito fácil depois dizer o seguinte, olha, vai subir a passagem, só para concluir, senhor presidente, vai subir a passagem, por quê? Porque nós temos que abaixar o valor da passagem de estudante, que, no meu ver, como no ver de muitos pais e alunos que estiveram nessa casa, eles sabem e têm hoje a certeza de que sim, esse valor é absurdo. É uma forma de se gastar o dinheiro do Departamento de Educação, é uma forma de se gastar o dinheiro do Fundeb, que é um direito da educação, e que eu acho que nós temos que nos unirmos, juntar esse contrato, juntar o valor pago hoje para Jundiaí com o transporte de estudantes e fazer uma denúncia na Polícia Federal para que seja apurado. Porque, assim, nós estamos falando a questão de subsídio. Aqui se fala não em subsídio, o Lavello vem e fala subsídio. Então, nós temos que nos unirmos e correr atrás para que esse dinheiro não continue descendo a rala abaixo aí e os nossos professores, né, sem investimento na área da educação. São só as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra convocada, diretor de Educação, por 10 minutos, com a partes. Eduardo Bosco. Você comentou se esses ônibus que a Prefeitura ganhou do Governo do Estado continuaria atendendo os nossos alunos. A partir de agora, de 1º de setembro, é a Prefeitura que vai estar atendendo esses alunos.
nós já estamos adequando esses ônibus, né, porque vocês sabem que para estar atendendo crianças com necessidades especiais, o micro-ônibus precisa de algumas cortinas, né, para poder eles não transpirarem. Precisa também adaptar. Hoje nós temos só um cadeirante, então temos que colocar mais um dentro do micro-ônibus. E motorista também, a gente tem aí uma dificuldade, mas a gente vai estar se organizando, porque eles entram, esse ônibus ele é transportado das 7 da manhã até as 19. Nós temos 2 monitoras, que é da prefeitura, e que vai estar atendendo, então, e aí nós vamos ter uma economia. Deu para entender, Eduardo Bosco? Então, tá bom. Então, teremos aí uma economia, sim, Eduardo. Então, em cima dessa economia é que a gente vai aguentar até aí o dia 30 para verificar como é que vai estar ficando, né, esse novo o transporte, o pagamento do transporte, na realidade, para a empresa. Seguindo a lista de presença, senhores vereadores, teríamos a palavra do vereador Augusto Canto, que está ausente. Passamos, então, diretamente ao vereador Geraldo Atleta, que declina da palavra. Na sequência, ao vereador Renato Watanabe, também declina. Passamos, então, a palavra à vereadora doutora Ana Paula. Boa noite, 5 minutos com a parte, vereador. Diretora do Departamento de Educação, senhora Ângela Tizeu, a plateia que nos assiste, internautas que acompanham a sessão. Eu queria começar pelo projeto 3/2013, que foi o projeto que veio para esta Câmara em março. O que aconteceu? Diferente do que a diretora do departamento disse, que os vereadores não compareceram à prefeitura, eu estive lá, sim. Eu estive lá na primeira reunião, que foi com o senhor Valdir Tizeu, e ele nos disse, se eu não me engano, estava presente acho que o vereador Geraldo, salvo engano, o vereador... bom, não me lembro, mas acredito que o vereador doutor Alexandre também. E aí o que acontece? O que ele falou para nós? Ele falou, olha, nós vamos baratear a passagem e nós vamos seguir o sistema que Mairink fez. Mas naquela primeira reunião, senhora Ângela, o que acontece? Ele não nos apresentou o projeto. Ele só disse o que ia acontecer. Ele não tinha o projeto em mãos ainda, não nos apresentou o projeto. Só falou que ia baratear a passagem do transporte coletivo. Nós ficamos felizes, porque a gente quer que o munícipe pague menos. A gente quer que o munícipe ande num valor de R$2. Nós ficamos felizes. Viemos embora. Aí, mais ou menos depois de 1 semana e meia, o projeto veio para a Câmara. Aí o que acontece? Começou-se a discussão do projeto. Aí se falava que o projeto era plano de previdência do filho do prefeito, se falava N coisas, que se vocês pegarem o DVD, a sessão no Face, vocês vão ver isso. Foi se falado inúmeras coisas. E aí eu, que sou nova, né, no meu primeiro mandato, eu falei, poxa vida, então, vamos esclarecer isso. Vamos até a prefeitura verificar o que está acontecendo. Qual é a situação real? E aí eu liguei para o senhor Valdir Tizeu, falei, senhor Valdir, os vereadores querem uma reunião para conversarmos sobre essa questão referente ao subsídio, porque está se falando que vai subsidiar com dinheiro da educação, se isso existe, se não existe. Nós queremos uma explicação em relação a isso. E ele me disse, eu não vou participar dessa reunião. Essa reunião será feita com o Lavério e com o Ditinho Oliveira. Eu falei, poxa vida, mas eu estou querendo que essa reunião realize, para a gente realmente entender o que está acontecendo, e você não vai participar? Ele falou para mim, eu não vou participar. E a senhora pode perguntar para ele, que ele vai dizer que ele falou para mim que não ia participar. Aí, o que aconteceu? Nós fomos para a reunião. Quando chegou lá, nós começamos a questionar.
Da onde vem o dinheiro, como que isso vai ser pago, qual seria o valor. Aí o Lavério, que é o diretor financeiro, falou para nós o seguinte: não vai precisar existir subsídio. E vocês podem fazer qualquer emenda que vocês quiserem no projeto, que não vai afetar em nada. Aí, o que nós queríamos? Nós queríamos ter um limite para a gente também poder controlar, porque hoje, eu não sei qual é o número de pessoas que é subsidiado no transporte. Qual é a planilha que é apresentada para a prefeitura? E eu até acho que faltou aqui hoje o departamento financeiro, porque eu acho que nós vamos continuar com as mesmas dúvidas. Então, nós temos que ter, sim, uma audiência pública com o departamento financeiro aqui e com as pessoas que possam responder a isso. Porque, como eu vi pelas perguntas do vereador Eduardo da delegacia, a própria diretora do departamento, ela enfatizou o seguinte, que essa questão de custo, ela não poderia estar nos explicando. E essa é a questão principal da situação. Aí, o que aconteceu? Naquele momento, ficou decidido, né, que não precisaria se colocar um limite, que se faria uma emenda adequando o projeto de forma que ficasse claro que não existiria subsídio, porque o projeto ele não é claro nesse sentido. E isso ficou combinado. Aí nós fomos para um congresso, o Congresso dos Municípios, que é encontro de todos os vereadores, um congresso muito importante que lá são discutidos todos os projetos, os planos que tem no governo federal, no governo estadual, que a gente pode estar trazendo para o município. E quando eu voltei, na segunda-feira, o senhor Valdir Tiseu tinha colocado um anúncio no jornal, dizendo o seguinte: ou os vereadores aprovam o projeto como está lá, ou a passagem vai a R$ 3,40. Então, o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer, Ângela, que a gente quer respeitar o Poder Executivo. Só que a gente quer que o Poder Executivo também respeite o Poder Legislativo. Porque quando a senhora for nas escolas dizendo que nós, vereadores, éramos contra o transporte coletivo, isso foi muito desagradável. Porque as pessoas, nós não somos contra o transporte de estudante, de forma nenhuma. Em nenhum momento nós fomos contra o transporte de estudante. Muito pelo contrário, é lei, tem que se manter o transporte. Por favor, tem que se manter o transporte. Concluir. Então, para concluir, depois eu falo na minha réplica, o que acontece? Quando nós chegamos, a situação era ou se vota a 3,40, ou se vota o projeto, ou a passagem vai a 3,40. Então, essa questão de que não existe discussão, quando se cortou o salário dos professores, simplesmente se cortou. E quem veio segurar a bomba aqui foram os vereadores. Então, se tem que ter discussão, tem que ter discussão, sim. Mas não ir nas escolas e falar que nós somos contra o transporte de alunos, que não é realidade. Então, acho que se a gente tem que discutir, mas tem que discutir com respeito dos dois lados, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que eu acho que, por enquanto, eu não vi o respeito do Executivo em relação a nós, tanto na questão desse projeto, quanto nessa questão agora de, em escola por escola, falar uma mentira, porque nós não somos contra o transporte para os alunos. Então, são essas as minhas considerações, por enquanto. Com a palavra, a diretora de Educação, a senhora Ângela, por 10 minutos, com a parte. Vereadora Ana Paula, teve 40 dias que esse projeto ficou na Câmara. Então, eu entendo que vocês foram, na última semana, foi a informação que eu tive. De repente, vocês foram antes. Que realmente o seu assessor e você sempre estava junto para poder estar discutindo, a gente sabe disso. Agora, eu fui, sim, nas escolas. Tá? Fui nas escolas. Por que eu fui nas escolas falar com os pais dos alunos? Porque, nesse primeiro projeto, que não foi aprovado, que foi esse primeiro, que nós tínhamos aí 90 dias, que é o que vai acontecer agora, dia 30 de setembro, teve aí uma conversa, junto com os vereadores,
no segundo momento, com a preocupação desse pagamento. Houve uma reunião juntamente com o Zenilton e o Lavério aqui nessa Câmara, onde foi conversado que mudasse os dizeres do projeto para que se pudesse aprovar. Veio o Lavério, algumas pessoas aqui, alguns vereadores, nessa reunião que foi feito, foi pedido que mudasse os dizeres para que fosse aprovado até que desse esses 90 dias aí. Então, o que aconteceu? O prefeito foi lá, fez o projeto e, novamente, estavam os mesmos dizeres da mesma lei. Vocês não concordaram. Epa, mas voltou a mesma coisa? Nessa voltando a mesma coisa, sugeriram alguns vereadores, eu não sei porque eu não estava no momento, que fizesse de outros dizeres, que fosse feito de uma outra forma. Foi aí, então, que foi feito esse último projeto, né, falando de pagamento de energia, alguns outros serviços. Na realidade, foi isso que o financeiro colocou. Onde foi ligado para os vereadores que participassem da reunião. Nessa reunião estava o Alexandre, o Augusto, o assessor do Renatinho e o Alexandre. Os três estavam e o assessor do Renatinho. Para conversar sobre esse projeto. Como não deu para conversar, tendo em vista que não foi ninguém, o que nós fizemos? Na segunda-feira, nós viemos, conversamos sobre esse projeto, foi conversado tanto o financeiro quanto o diretor de governo, a diretora do Fundamental também veio, eu vim, conversei com vocês, pedi para poder ver a aprovação desse projeto. O vereador Eduardo levantou da onde ele estava, foi no gabinete dele, pegou uma folha, onde ele falou o seguinte, eu preciso que vocês nos informem sobre... eu preciso que vocês tragam tudo nessa folha que ele pediu para a gente, que nos informasse algumas coisas, vários itens que ele precisaria para outro dia, para que quarta-feira pudesse estar entrando em pauta. O que nós fizemos? Pegamos essa folha, no outro dia, a funcionária, que nós só temos uma funcionária do Departamento de Educação que mexe com essa parte aqui dos créditos escolares, ela ficou o dia inteiro, ela nem almoçou, foi almoçar 4h30 da tarde, por quê? Porque era muita coisa que estava pedindo. Ele estava pedindo várias coisas, 2013, 2014, foi pedido assim, vários itens, tudo que tinha de aluno, todo o número de aluno. Então, foi mandada assim, uma pasta desse tamanho, 15:45, o Zenilton saiu de lá, com todo esse material que eles pediram. Inclusive, a Ana Paula até pediu, mas eu quero também o RA dos alunos. Pedimos para todos os diretores mandar todos os RAs de todos os alunos. Mandamos aqui. O que foi feito? Juntamente, o presidente da Câmara, foi isso que nos passaram, juntamente com o advogado, falou assim, vamos arquivar. E aí? Por que não falou naquele mesmo momento, viu? Nem mande nada disso, porque nós não vamos aprovar nada, porque isso daí é tudo uma besteira, não mande nada. Agora, nós ficamos com o funcionário trabalhando o dia inteiro, pedindo para diretor, o que nós imaginamos? Vamos aprovar, né? Quer dizer, não é só de um lado, entendeu? Tem todos os lados. O RA veio de todos os alunos, porque nós não temos RA no Departamento de Educação. O RA, ele fica na diretoria, fica na escola e fica na Prodesp. Então, tudo que foi pedido foi mandado. Então, esse foi o motivo da minha preocupação, porque o financeiro falou, se eles não aprovarem, daí vocês não aprovaram. Se vocês não aprovarem, não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para... Como assim não vai ter dinheiro para pagar o transporte? Eu tenho que avisar os pais, porque eu não posso mandar um bilhete, viu, pai? Amanhã seu aluno, seu filho não vem. Por quê? Porque não tem transporte. Então, eu tive que explicar, sim. Eu falei com os pais, sim, porque, sabe, esse vínculo da gente, você pode falar, Ana Paula, a gente teve todo um vínculo aí de início, a gente tem que estar sentando. Nós temos que estar sentando para poder dar o retorno para as pessoas. Porque, assim, foi muito complicado. E eu vou falar para você, eu tive
você está falando das apostilas, eu concordo plenamente, mas assim, eu fiquei assim, muito feliz, porque eu fui numa escola do Figueroa, que um pai bem instruído, não, 2 pais, olharam e falaram assim, olha, eu tenho que parabenizar a diretora dessa escola, essa escola, por que eu tenho? Porque o ensino dela está melhor que o do SESI. Eu tenho um filho no SESI e tenho um filho aqui. E está excelente o ensino. Então, assim, tudo tem que ser tranquilo. Eu acho que tudo, você fala do sistema de ensino, tanto que o sistema de ensino, a gente está passando para os professores, eles vão verificar se há interesse. Se houver interesse de todos os professores, que a gente sempre fez isso, entendeu? Eu não posso chegar, viu, professor, a partir de amanhã nós temos sistema de ensino. Não é isso. Tá? A gente tem que estar sentando com eles, eles vão verificar. Há interesse? Há interesse, sim. Para nós vai ser muito bom. Ótimo. Não, para nós não há interesse, porque já fizeram em Mairim que não deu certo. Que Mairim que deu certo essa planilha. Aqui não deu. Então, lá não deu, de repente aqui vai dar. Então, é tudo muito conversado. A gente não pode estar jogando. Eu peço até desculpa, realmente eu saí do Departamento de Educação e fui falar com os pais, sim. Não ofendi nenhum vereador. A minha única intenção é que eles viessem aqui e conversasse com vocês e que fosse aprovado, porque eu não poderia falar para eles, viu, amanhã não tem como transportar seus alunos, porque a gente não tem dinheiro para pagar e nós não vamos ficar devendo para a empresa. É isso. Posso? Da palavra, vereadora doutora Ana Paula, por 5 minutos com a parte. Bom, retomando, Ângela, aquilo que eu disse, e eu acho que é o princípio que a gente deve partir. A forma como é feita as coisas, eu acho que não é de acordo. Simplesmente manda um projeto, daí coloca no jornal, fala, ó, se não aprovar, é 13h40. Manda um projeto, antes de se discutir, vai na escola, fala, ó, vai lá pressionar, porque é isso, porque é aquilo. Ninguém aqui era contra o transporte dos alunos, e você sabe disso. E você foi lá dizer que a gente era contra o transporte. Você não explicou que o valor da tarifa era R$ 9,2, que o problema existia porque tinha uma declaração do Lavério que falava que tinha dinheiro suficiente até o final do ano e que depois não tinha mais, que vem esse de 648, depois vem um outro daqui 3 meses, que você sabe disso, não sei se você sabe o valor, mas virá. Já veio, inclusive, na mensagem dizendo que teria mais um valor. Entendeu? Então, são essas coisas que não batem. Nós começamos com 2.200 alunos, em 3 meses foi para 2.900 alunos. Essas questões nós temos que discutir. E, ao contrário do que você disse que o processo foi arquivado, que veio aqui, não foi, não. Nós estamos relacionando item por item e muitos vieram sem endereço. Não foram todas as escolas que vocês mandaram com endereço. No momento oportuno, só para não perder o raciocínio. Então, não foi. Entendeu? Nós estamos trabalhando, qual que é o nosso intuito? E eu acho que isso ficou muito, vamos dizer assim, faltou a presença do Lavério aqui. Porque muitas dessas questões que foi perguntado para você, você disse que seria questão financeira. Então, eu acho o seguinte, que a gente deveria fazer uma audiência pública, se for o caso, chamar o Lavério, chamar o diretor de governo, o Valdir Tizeu, vocês e a gente, de uma vez por todas, conseguir entender esse sistema, conseguir entender quantas pessoas andam e são subsidiadas por esse valor. Porque se esse valor não for referente ao subsídio, ele não tem razão de ser R$ 9,02. Então, essas questões nós temos que pontuar e resolver. Agora, ninguém aqui quer que os alunos fiquem sem transporte. Eu acho que a gente tem que se reunir, a gente tem que conversar, sim, com respeito, sim, com respeito. Só que eu acho que as coisas estão sendo a ferro e fogo. Entendeu? É como lá no professor, cortou e depois foi ver o que aconteceu. Quem sofreu aqui, que encheu essa Câmara aqui, fomos nós. Que veio todo mundo aqui, revoltado e com razão, porque se corta, o cara vai receber 1.500 no mês que vem e, de repente, vem 1.000. Como é que ele paga as contas? Cortou de forma arbitrária e contra a lei. Depois mandou o projeto, diferente do que a senhora falou, eu fui várias vezes lá, no começo do projeto. Pode perguntar. E depois desses 40, antes desses 40 dias, foi discutido várias vezes aqui. E quando nós marcamos com o Valdir, foi para tirar todas as dúvidas, mas ele não quis participar da reunião. Então, eu acho assim, a gente tem que estar junto, sim. Tem que estar junto para o município, sim. Agora, a gente sabe que a CBA não é mais a mesma.
Porque a senhora sabe que muitas crianças que estão no Senai hoje, elas são de outros municípios, porque os alunos do município de Alumínio não conseguem passar no processo seletivo do Senai. Então, eu acho assim, se o município está melhorando, eu acho que está melhorando. Que a senhora está fazendo um trabalho, que está reformando as escolas, ninguém está dizendo o contrário. A única coisa que a gente quer é que melhore mais, porque o que acontece? Nós sabemos da crise da CBA. A venda de alumínio nunca mais vai ser a mesma no Brasil. O custo da energia é muito alto. Nós precisamos gerar emprego aqui em alumínio. Nós precisamos que os alunos passem no Senai, que eles se formem e que eles consigam fazer uma prestação de serviço, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa. E por isso eu pergunto do sistema de ensino SESI. Porque o sistema de ensino SESI, não sei se é o melhor, pode ser discutido, mas é R$ 9,16 por mês. E está se gastando com passagem R$ 9,2 por dia. Então, são essas as questões. Eu acho que a gente precisa discutir para que a gente tenha um controle das pessoas que andam com esse valor, se é subsidiado, porque a senhora está dizendo que não, eu acho que não justifica 9,2 sem subsídio. Nós precisamos desse controle e precisamos da informação do Lavério, porque se não é possível responder pela senhora, a gente teria que conversar com ele para tirar esse tipo de dúvida. Então, são essas minhas considerações. Eu agradeço a presença da senhora, espero que a gente possa conversar e que tenha essa conversa para um próximo ano baratear essa passagem, mas eu queria que a senhora soubesse que aqui não tem ninguém contra o transporte para os alunos, diferentemente do que foi dito nas escolas. São essas minhas considerações. Obrigada. Passo a palavra à convocada, a senhora Ângela, por 10 minutos, caso deseje utilizá-la. Para mim está tranquilo. Declino da palavra. Seguimos a lista de chamada. Temos, então, o vereador Beto, uso da palavra. Não quer fazer uso. Na ausência do vereador Renatinho Tanabe, passo direto... Perdão, do Raimundo Azevedo, perdão. Passo a palavra diretamente ao vereador Dr. Alexandre, para que faça uso da palavra por 5 minutos com a parte, vereador. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, registrar aqui o meu pedido de desculpas pelo atraso na sessão. Estava na Unimed lá esperando para fazer um raio-x da mão e acabei tendo esse atraso. Aí peço desculpas aos colegas e aos presentes, até porque não é do nosso feitio se atrasar. Atraso é uma coisa que, para advogado, é complicado e peço desculpas por isso. Eu acho que a gente parte aqui de um princípio, né, bem importante, que acho que ninguém aqui é contra nenhum investimento na área da educação, né? Ninguém é contra que se invista. Eu acho que todo mundo aqui também reconhece que a questão da educação e a questão de estrutura, nós estamos sim, né, aquém. Nós demandamos investimento, né, demandamos melhorias nas nossas escolas, e a gente notou aí, não só pelo investimento que teve, como esse projeto que tem, que há uma preocupação, talvez ainda muito aquém do necessário, da administração para se atender à excelência, tal como nós já fomos exemplos, né, no passado. Agora, a questão aqui do transporte público, a gente tem que lembrar um pouco de história, né? Lembrando da história, eu me recordo aqui, em meados de junho, dia 13, 15 de junho, né, após um jogo da seleção brasileira na eliminatórias da Copa, né, que todo mundo aí feliz por ter obtido a classificação, a gente começou a sessão aqui em meio a um grande movimento aqui na Câmara, que inúmeros questionamentos, e um dos questionamentos era justamente a questão do transporte público da passagem. Eu, particularmente, acho que o transporte público em alumínio, ele deveria ser tratado de uma forma, foi citado aqui no passado, a questão de se criar um terminal, meios para se fazer a transposição do passageiro descer no ponto, se deslocar o outro, e não apenas se tentar baratear a passagem. Mas, na época, o anseio daquela população, o anseio das pessoas que estavam aqui, era se baratear. E se decidiu à época, se montou uma comissão, se foi até o prefeito, né, para se tentar discutir isso. Mágica, não haveria mágica para reduzir a passagem. Para reduzir a passagem, a empresa, os gastos se mantinham, os custos se elevavam, não havia. O prefeito se comprometeu, e a mania, né,
foi dito, por que não copia o exemplo de Mairink, de outras cidades que à época aderiram àquela onda de redução das passagens, do baratamento das passagens, e o prefeito se comprometeu a estudar com aquela população que então clamava naquela época por essa passagem a R$2. Então veio a polêmica, né, que a conclusão que se chegou seria a passagem a R$2 e a contrapartida prestada pela educação, o aumento no valor da passagem da educação, que à época também, diga-se, não se foi falado o valor, e por uma contrapartida da prefeitura de em torno de 18 a 20 mil reais. Pelo menos foi isso, da vez que eu estive lá na prefeitura, que eu entendi. Talvez por isso que eu tenho uma posição, talvez, até mais clara que alguns colegas que lá compareceram. Até porque, para mim, não tinha segredo de se conseguir baixar uma coisa em mais de 40%, se não saísse de um outro local. Agora, bem da verdade é que, se a gente for olhar esse valor de 4,51, ele é um valor elevado. Ele é, sim, um valor elevado, mas é um valor decorrente de uma decisão. Mas uma decisão que pode ser revista, que pode ser refeita. Não se tem a necessidade, se tem a necessidade de se discutir, né? Mas se criar uma semana, não. Podemos discutir esse projeto, a vinda, a questão do transporte, se estabelecer o preço e saber que aquela passagem de R$2 vai se voltar no padrão normal, que hoje é o anseio, acredito, da maioria da Câmara, né? Mas sem, o que eu acho que é desconfortável, que é deselegante, é a questão, eu quero o nome dos alunos, essa lista é furada, é de se colocar, às vezes, que tem essa obrigação numa situação que é complicada, né? Olha, aonde se viu aumentar, mas assim, não se discutiu o assunto. Eu acho que a grande falha que acontece nisso, que está acontecendo com relação a esse projeto, é isso aí, é não se estipular os valores, às vezes lançar acusações que a gente não tem prova nenhuma, né? E não se debate a questão. Então, a minha sugestão, Angela, não é nem fazer uma pergunta para você, eu acho que é sugerir, o Tiseu até já adiantou isso, que é rever, né, se voltar à situação, se rever esse contrato aí de 4,51, que gerou essa polêmica, que de fato é um valor que talvez não condiza não condiz com a realidade, né? E se negociar o valor da passagem, tal como deveria ter sido feito e não se gerado essa polêmica toda. Acho que essa para desfazer esse nó todo que foi feito. Então, a princípio, pelo meu tempo, são essas minhas considerações. A convocada Ângela, ela declina. Não há, portanto, mais nenhum vereador? Pois não, vereador. Eu tenho tempo meu ainda, né, senhor presidente? Desculpa, vereador. Quando ela declina, volta a palavra a Vossa Excelência. Só para concluir, eu acho que esse problema, essa questão, né, a gente depois você me concede uma parte, vereador? Deixa para que seja, no momento oportuno, vereador, que a gente espera que seja resolvido dessa forma pelo prefeito. Eu acho que ninguém também está para lesar, ninguém está para prejudicar a educação. Então, acho que se a maioria da Câmara, né, entende que é dessa forma, acho que o assunto tem que ser amadurecido e que se volte na situação que era, que se estabeleça, talvez, ou então, a gente pode esquecer que a gente não fala de 4,50, né? A diferença seria em torno de R$1, porque uma passagem já seria em torno de 3,40 e 3,50. Se volte a ser isso, a ser esse valor, e que a passagem volte a se pagar o que seria devido. Então, é mais para expressar a nossa opinião, encerrando aqui as nossas palavras. Vossa Excelência tem 10 minutos para o uso da palavra com a parte. Alô? Na realidade, Alexandre, foi importante que você teve essa fala, porque é o que eu comentei no início, juntamente com o vereador Eduardo, que era importante a gente ver qual é a sugestão de vocês. O que vocês acham que poderia estar melhorando? R$3 daria? Como que a gente poderia estar organizando isso? Né? Para que ficasse, né, bom para todos os lados, porque se houve esse projeto, né, relacionado como foi o de Mairink, é porque houve cobrança, né, de todos os lados. E a gente, na realidade, queria só melhorar o transporte dos nossos alunos. Hoje tem aluno que é pego na porta da casa dele e é entregue na porta da casa dele. Tinha alguns alunos que estavam pagando van, por exemplo, para ir para o SESI. Hoje não pagam van mais, eles vão no nosso ônibus. Por quê? Porque leva na porta da escola.
Quer dizer, tem aí o lado também que está sendo bom, né? Tem um lado que está sendo bom, né? Os pequenininhos entram no ônibus, a mãe deixa na porta da escola. Tem as monitores que estão atendendo bem, eu entendo realmente que o valor é alto. Mas, assim, a gente também tem que ver. Eu até dei risada esses dias que a moça falou, olha, o meu filho ia de cavalo até uma parte, agora o ônibus está indo na porta. Eu falei, mas ia de cavalo? Isso é real? Era real. Por quê? Porque eles moram num sítio, então tinha que ir de cavalo até uma parte para chegar perto do ponto. Hoje o ônibus vai até lá. Então, teve uma melhora de outros lados. Fora né, os monitores, hoje nós temos... era 120 ônibus, hoje nós temos... Quantas linhas não aumentaram para o munícipe? Né? Então, assim, tem que ver a parte boa, porque o que dá a impressão é que as pessoas só veem a parte ruim do que o prefeito faz, do que está sendo feito. E não é isso, gente. Se faz uma coisa aqui, vem a parte ruim, mas a parte boa é difícil de enxergar. Então, para a gente está muito difícil. Como o Eduardo falou, e a Ana Paula também, a arrecadação está baixa, realmente. Nós estamos com funcionários ganhando nada. Graças a Deus que teve uma equipe que fez o plano de carreira. Por isso os professores estão tendo um salário bom. Graças a Deus que houve isso. Porque os outros funcionários não ganham nada. Quanto tempo está o salário deles parado? Então, está difícil mesmo. E a gente está lá trabalhando o dia todo. Eu sei que está difícil para vocês são cobrados o tempo todo. Mas nós também. Então, essa parceria, gente, tem que haver. Tá? Tem que haver, porque é tudo muito rápido, as coisas acontecem. Quando você vê o dia, já foi. Tá? Não dá tempo de ligar, às vezes, para um vereador e falar assim, olha, vai acontecer isso. Ou, entendeu? Às vezes, o Geraldo mesmo, vocês têm que falar para mim, porque às vezes eu quero defender vocês lá, eu não consigo. Né? Teve um dia mesmo que houve uma fala que, desde quando saiu lá a educação física do CCI, ninguém mais trabalhou, e não era real. Né? Tinha lá 3 funcionárias do Departamento de Educação, Andréa, Sheila, Rose, que estão fazendo aí a ginástica com o pessoal do CCI. Só que, assim, o Geraldo não sabia, então houve uma cobrança. Eu falei, por que você não falou, você não defendeu a gente? Ele falou, não, eu não sabia. Quer dizer, nós também não falamos para ele. Então, fica difícil para a gente. Então, essa união realmente tem que ter, entendeu? É importante que tenha essa oposição, é muito importante, porque é em cima disso que a gente vai evoluindo, né, que as coisas vão acontecendo. Eu não acho ruim, eu acho que tem que ter mesmo. Então, essa parte eu acho importante, do Alexandre ter falado, da Ana Paula, do Eduardo também, para a gente estar se organizando. Tá, eu acho que não há necessidade de ficar um jogando pedra no outro e querendo sair correndo, e vamos fazer, e vamos brigar, e vamos fazer aí a guerra cruzada para poder um ganhar mais que o outro. Então, eu acho que isso não é necessário. Encerrada as palavras, nada mais. Pois não, vereador? Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender por 5 minutos a sessão. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta. Fica, então, suspensa por 5 minutos a sessão. Solicito ao secretário, o vereador Geraldo Atleta, que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Augusto Canto ausente, Geraldo Atleta presente. Renatinho Watanabe. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Raimundo Azevedo Ferreira, ausente. Doutor Alexandre Rogério do Amaral. Nada mais havendo a tratar na presente sessão. Damos a mesa por encerrada, agradecendo aqui a presença da diretora de Educação, a senhora Ângela, e a todos aqui que participaram, e desejamos boa noite a todos.